UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Eu sou Jaiane Souza e, como prometido, é hora de entrevista. Isso é um homem? A questão dá título a um dos mais importantes trabalhos memorialísticos do século XX, o livro publicado em 1947 pelo químico e escritor italiano Primo Levi. Sobrevivente do Holocausto, ele narra o tratamento desumano aos prisioneiros de Auschwitz. O próprio Primo Levi atribuía sua sobrevivência aos conhecimentos em química, que o levaram a ser convocado para trabalhar em um dos laboratórios do campo de concentração. Ethel Mizrahi Kupperschmidt é nossa convidada de hoje no programa Universo Literário para falar sobre o centenário do Primo Levi. Bom dia, professora Ethel, seja muito bem-vinda ao Universo Literário e à Rádio UFMG Educativa. Bom dia, agradeço o convite, tanto da Lisley, que é a professora do Núcleo de Estudos Judaicos, e a oportunidade de falar sobre Primo Levi, que é um escritor e tanto, uma testemunha do Holocausto e uma pessoa de muito valor. Primeiro, porque ele testemunhou, e o que ele deixou para a gente, tanto de literatura do testemunho, quanto de novelas e ficção, de uma riqueza inestimável. E eu vou falar sobre o livro A Tabela Periódica, que é um romance, no qual o químico vai descrever 21 elementos e, ao mesmo tempo, contar da sua vida. Certo. Professor, então, para começar, a senhora estudou as narrativas dos sobreviventes do Holocausto no seu doutorado, né, defendido em 2005 na UFMG. Sim. Qual que foi o impacto da publicação do livro É Isso um Homem, do Primo Levi, em 47, no período depois, né, após a Segunda Guerra Mundial? Olha, parece que o livro, quando foi lançado, ele foi alvo de muitos elogios da crítica, mas ele não vendeu muito. Então, esse primeiro lote de livros acabou se perdendo por conta de uma enchente. Então, o impacto do livro se deu muito tempo depois, né? Uhum. Tanto que a obra de Primo Levi é traduzida. E no Brasil ela demorou a chegar. Ela foi mais difundida na Europa. Então, o primeiro livro do Primo Levi que eu li não foi o primeiro que ele escreveu, foi o último. Parece que houve uma inversão aí, nessa lógica da tradução, né? Certo. E o último livro dele é uma síntese. Ele era uma pessoa que trabalhava com química, mas era um intelectual. Então, ele tinha as memórias dele e também lia tudo que se publicava sobre o tema do Holocausto. Então, é um livro fundamental, esse Afogados Sobreviventes. Primeiro, porque ele tem a visão dele e ele relativiza uma série de coisas que aconteceram. Por exemplo, isso só foi possível porque muitas pessoas colaboraram. As pessoas têm uma margem que elas conseguem colaborar. O que ele chama de zona cinzenta, são as pessoas da zona cinzenta. Uhum. Isso ele estava descrevendo para o campo de concentração, mas serve para tudo. Outra questão que ele analisa com muita profundidade é a questão dos privilégios. No campo de concentração, ele ia ver isso no máximo, né, num absurdo. Né, tanto que ele conseguiu trabalhar num laboratório de química. Então, ele sabia que isso dava chance para ele conseguir um suplemento alimentar, ou seja, conseguir mais um dia de vida. Uhum. Mas o privilégio e a zona cinzenta, e uma outra categoria que ele discute, a questão da mentira por conveniência, quer dizer, um auto-engano, são pequenas coisas que se traduziram em questões de massa, né? Quando você acha que isso é mentira, ou está tudo bem, né, vou colaborar só um pouquinho, né? Mas todo mundo faz parte dessa engrenagem. E ele descreve isso no absurdo que foi nos campos de concentração. E professora, antes da publicação desse livro, É Isso um Homem, em 1947, o Primo Levi já tinha alguma proeminência na literatura? Ele gostava de escrever, ele tinha pensado em escrever 2 contos que ele acaba publicando na Tabela Periódica. São contos sobre a história da química. No caso,
não teorias, mas é como se fossem lendas sobre a química, né? Uhum. E aí ele aproveitou e publicou isso também. Ele também publicou muita coisa com pseudônimo, mas ele é um ótimo escritor. No primeiro momento, eu atribuí isso a uma tradução exemplar das editoras, mas todos os livros dele, mesmo os ficcionais, eles são belíssimos, porque como ele era químico, ele lidava também com a questão da palavra, da origem da palavra, ele explicava o contexto da palavra. Nos campos de concentração, muito do alemão utilizado era um alemão do jargão de prisioneiros. E ele explicava, exemplificava esse uso desse vocabulário, essa transformação da palavra. É como se a palavra se transformasse assim como os elementos da química, né? Então é riquíssimo. E professor... Vale a pena ler, não só para conhecer a história dele, mas para enriquecer a vida. Porque mesmo os contos ficcionais, eles têm lições ali, né? Uma pessoa que vale a pena conhecer. Ela fez toda a diferença na minha escrita de dissertação e na observação também da história, enquanto testemunho, né? Que na vida ou na história não existem só mocinhos e bandidos, existe essa zona cinzenta. E tem hora que é preciso ter a pureza, na química, por exemplo, os elementos purificados, mas na vida não, precisa ter um pouquinho de sal e um pouquinho do grão de mostarda, da impureza, né? Que a humanidade é isso, é essa mistura, longe da pureza. É verdade. Professora, o tema da sua conferência no seminário A Química da Inclusão, como a senhora já adiantou, remete ao livro A Tabela Periódica, né, publicado em 1975. E esse não é um livro apenas sobre química. A senhora pode falar um pouquinho mais sobre ele para a gente? Eu reli para poder fazer a apresentação, que já tinha mais tempo que eu havia lido. Inclusive, eu ia escolher apenas um elemento, que é onde ele faz o conto do arsênio. Mas eu vi que não ia ficar legal, porque ele começa a contar os elementos, mas ele começa a contar a vida dele. O primeiro capítulo, ele fala sobre o argônio, os gases nobres, né? Ele vai falar sobre a família dele. Como é que eram a vida dos judeus na Itália. Como é que eles interagiam com a sociedade em geral. E a partir daí ele vai contando da infância dele, dos primeiros anos como estudante de química, então ele vai mudando os elementos, né? E também é uma forma belíssima que ele encontra de homenagear os amigos e o que ele aprendeu com esses amigos, que foram se perdendo, né? Ou de convivência ou realmente morreram. E é um livro muito sensível no que tange a questão das afinidades, né? A química é afinidades, né? Um elemento se junta com o outro e faz uma transformação. Então, acho que na vida e na história, essa interação entre as pessoas, entre os elementos, é que pode dar alguma coisa maravilhosa. Ou não, né? Como a questão do caso do arsênio. E Ethel, que tipo de atividades que um químico fazia num campo de concentração? Porque ele sobreviveu em Auschwitz justamente pelos seus conhecimentos, né, nessa área. Na verdade, ele passou por uma prova de química num campo de alemão. Parece que o alemão dele era baseado nos livros didáticos de química. Inclusive, o primeiro trabalho dele foi carregar elementos nas costas, né? Não foi necessariamente no laboratório. Depois que ele passou no laboratório, parece que ele estava trabalhando numa fábrica de produção de borracha sintética. E era muito vigiado. Ele não descreve necessariamente a atividade que ele fazia no campo, mas ele descreve em outros livros, por exemplo, no último Natal de Guerra, como é que isso foi importante para a sobrevivência dele. No próprio conto O Último Natal de Guerra, né, porque ele estava trabalhando num local protegido do frio e das violências, e no conto A Pipeta da Guerra, que ele vai explicar por que ele sobreviveu. Qual que foi o gatilho que fez ele sobreviver, não ir para as marchas de morte. Né? O diferencial ali é que no laboratório ele conseguia contrabandear alguns elementos e trocar por pão, por ração. Mas essa fábrica, que depois
Ela não é que ela deixou de existir. Depois do julgamento de Nuremberg, esse grande conglomerado químico, ele foi partido em 4 ou 5 grandes indústrias que existem até hoje. Elas mudaram de nome apenas, né? Uhum. E ele continuou como químico, depois que ele voltou da guerra, ele continuou trabalhando e teve contato com essas indústrias que existem até hoje, são as maiores, né? As referências no mundo. E, inclusive, o Primo Levi, por conta do serviço na fábrica, que ele trabalhava numa fábrica de verniz, ele entrou em contato com um antigo, entre aspas, chefe dele no campo de concentração, um químico alemão. É surpreendente a história. Uhum. Este é o programa Universo Literário, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Agora são 9h26. Eu sou Jaiane Souza e estou conversando com a historiadora Ethel Mizrahi Kupperschmidt, que vai apresentar uma das conferências no seminário Primo Levi 1919-2019, promovido pela Academia Mineira de Letras e também pelo Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG. E Ethel, o Primo Levi, ele nasceu em Turim, né, em 1919, e morreu na mesma cidade em 87. Nas nossas pesquisas, né, quando a gente vai pesquisar, tem controvérsias sobre a causa da morte dele. Ele teria caído no vão de uma escada do prédio onde morava, e as circunstâncias ele que morreu chegaram a ser investigadas? Não, ainda continua um mistério. É um mistério ainda? É, porque ele fala assim, ele era químico, né? Então ele não iria tirar a sua própria vida de uma maneira tão violenta. Ele ia morrer de forma mais confortável, mais suave. A partir dos conhecimentos dele, né? É. E no contexto atual, Ethel, qual que é a importância de resgatar a obra do Primo Levi? Olha, sobre o tema Holocausto, existem várias pessoas que escreveram. Entretanto, ele é de um talento significativo e de uma memória cheia de detalhes. Por isso, a narrativa dele é exemplar, né? Ele não se furta a nenhum mal-estar, tanto quando ele vai descrever, por exemplo, o uso de algum elemento que é encontrado em excrementos de cobra ou de aves para colocar aquilo num batom, um cosmético de mulher, e também não se furta a falar da cooperação de alguns elementos das comunidades judaicas para elaborar a lista de prisioneiros, entendeu? Uhum. Ele dá o testemunho dele e o testemunho ele não é eivado de vingança, talvez de uma busca de justiça, né? E ele sempre estava querendo observar se o inimigo, entre aspas, né, quem cometeu a ofensa, apresentava algum traço de arrependimento. Isso era importante para ele. Certo. Não necessariamente vingança, mas justiça. Certo. Ethel, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Qualquer novidade, eventos, os nossos microfones estão sempre abertos aí para a senhora. Tá, muito obrigada. Bom dia para todos. Bom dia. Igualmente. Tchau. Você ouviu minha conversa com a historiadora Ethel Mizrahi Kupperschmidt, autora dos livros Muito Além das Cinzas, Narrativas de Auschwitz, e do livro Judeus entre Dois Mundos, Primórdios da Comunidade Judaica, em Belo Horizonte. Ela será uma das conferencistas do seminário Primo Levi 1919-2019, promovido pela Academia Mineira de Letras e pelo Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG, nesta terça-feira, 6 de agosto, amanhã. O seminário começa às 19h30 na Academia Mineira de Letras. O endereço é Rua da Bahia, 1466, 1466, no Lourdes. A entrada é gratuita e mais informações você encontra no Academia Mineira de Letras.org.br, Academia Mineira de Letras.org.br. Muito bem. Falando de livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.